ferramenta, tá? E a gente acabou de começar a gravação aqui do papo. Só lembrando alguns recadinhos iniciais, a gente desativou a câmera e o microfone de todo mundo para uma melhor experiência aqui, para que a gente possa seguir. E as perguntas podem fazer e fiquem à vontade para comentarem aqui no chat. Ao final do papo, a gente tem uns minutos aqui, um tempo dedicado para a gente responder todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Também o link da gravação vai ficar divulgado e vai ser compartilhado com todos depois, vai ficar disponível. Compartilhar minha tela aqui e a gente já começa. Boa. Acho que tá dando para ver aí. Maravilha, gente. Qual que vai ser a agenda aqui do papo, tá? A gente vai gastar aqui 2, 3 minutinhos explicando um pouco sobre a Camino, para quem não conhece e passando um pouco pelo que temos feito. Depois a gente vai passar pela ferramenta, pela solução, fazer uma demo do produto e aí, ao final, tem um tempo dedicado para a gente sanar as dúvidas de vocês, um tempo para a gente responder ali as perguntas, tá? Como que a Camino cresceu aqui? Como que a Camino surgiu? Né? A gente criou a Camino com o objetivo de solucionar vários desafios que as empresas médias do Brasil estavam enfrentando à medida que elas cresciam. Então, com um volume maior de pagamentos, com um volume maior de recebimentos e toda uma movimentação financeira crescente à medida que as empresas vão se desenvolvendo, existiam várias dores que eram inerentes a esse processo. Processos manuais, soluções totalmente fragmentadas, acho que vários de vocês aqui que estão ouvindo devem usar uma ou mais de uma ferramenta para conseguir controlar o financeiro, e tudo isso gerava tomada de decisão com dados imprecisos ou até dados atrasados aqui. Então, a Camino nasceu com o objetivo de solucionar tudo isso. De que forma? Hoje a gente tem diversas soluções aqui dentro do nosso ecossistema que permitem que vocês consigam automatizar e gerar eficiência dentro de um processo de pagamentos, de recebimentos e de conciliação. Então, ali a gente tem toda a gestão de pagamentos, de todos os formatos que a gente tem para serem pagos, Pix, TED, boletos, cartões de crédito, 100% integrados na Camino, dentro do nosso software. A gente tem uma solução completa de recebimentos, para gerar cobrança, emissão de nota fiscal, recorrências, né, que são os contratos. A gente tem algumas integrações bancárias e ERPs, e com isso a gente consegue conciliar automaticamente as contas, gerando relatórios com uma visão estratégica, uma visão gerencial, para que a tomada de decisão seja feita rapidamente. Nossa plataforma conta com múltiplos CNPJs, para que vocês consigam, dentro de um único ambiente, controlar todos os pagamentos, os recebimentos e essa movimentação. E no final, o que a gente procura também é centralizar o gasto com controle, né? Vocês terem controle, responsabilidade sobre as despesas e as movimentações, mas gerar autonomia para dentro da empresa. Nosso software já transacionou mais de 6 bilhões de reais ao longo desses últimos anos. Além da gente conseguir gerar um impacto em todo esse fluxo de contas a pagar, também o fluxo de contas a receber é um processo que se torna muito ágil, 100% integrado na ferramenta. E aqui tem algumas etapas dessa jornada de pagamentos. Então, a Camino tem como ponto forte atuar em todo o processo, toda a jornada. Desde a captura do pagamento, então a captura automática dos pagamentos e cobranças, pegar os dados via DDA dos boletos, executar todos esses pagamentos através da nossa conta ou com as contas que a gente tem integração, que é o que eu vou apresentar. Essa execução, ela pode ser feita pelos diversos CNPJs, como eu havia comentado. A gente tem cartão de crédito físico e virtual 100% gratuitos aqui dentro da solução, com controle orçamentário. Conciliação em tempo real de todas as contas bancárias que estão cadastradas aqui dentro da solução. E aí a parte de recebimentos, que aí é o outro processo, a outra ponta, a gente também tem a criação dessa cobrança, desse contrato aqui dentro, emissão de nota, conciliação, toda a visualização nos relatórios. Como que hoje a gente está estruturado e se posiciona aqui no mercado? Isso é importante para vocês entenderem as oportunidades que tem aqui dentro. Quais são os bancos que hoje a gente tem integração? A Camino é uma solução também bancária, então nós temos uma conta integrada com experiência unificada dentro da solução.
Além da nossa conta, a gente está integrado com Itaú, Cora, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Sicoob e BS2. A gente também tem integração com os grandes RPs do mercado, então muitos de vocês já devem ter usado, ouvido falar da SAP, OMI, Oracle e TOTS. A gente tem outros softwares mais de nicho que estão também integrados, como Asas e SplitC. E, por fim, a Camino ela foi 100% criada em cima de APIs abertas. Então, todas as nossas APIs estão publicadas. A gente pode compartilhar o link depois e vocês podem, de fato, desenvolver as integrações que fizerem sentido. Hoje a gente soma mais de 500 clientes, que juntos a gente já ajudou eles a economizarem ali 580 mil horas e mais de 36 milhões de reais em salário. Aqui do lado direito é um pouco do impacto médio, então, que a gente gera para um cliente. Aproximadamente 70% de economia de tempo nas rotinas, em torno de 190 mil de economia financeira por ano e um payback instantâneo ali em torno de 400%. Tá? Aqui só um pouquinho para a gente explicar para vocês como que a gente se posiciona. Acho que todos vocês já devem ter usado, visto e ainda usam a ferramenta o Excel ou já passaram pela OMI, Conta Azul e os outros aqui embaixo. A grande verdade é que todos têm seus pontos positivos e pontos negativos, né? Seus prós e contras aqui. Cada um deles a gente pode se complementar ou substituir, né? A Camino ela consegue ser modular dependendo da realidade de vocês. Então, hoje muitas vezes o que você tem, que você executa no Excel, de organização, de controle e até relatórios que você cria, a Camino substitui para que você ganhe escala, para que você tenha mais segurança e governança. O que você controla hoje numa OMI, num Conta Azul, que são softwares de entrada, são softwares de baixo custo para empresas pequenas, a gente hoje sana tudo isso através de processos automáticos, gestão de múltiplos CNPJs, cartões de crédito e conta integrada e APIs abertas. Tá? Então, a gente substitui por completo a solução. E ali, como eu comentei, os softwares maiores ali, RPs mais robustos, SAP, TOTOS, Sankhya, Oracle, a gente se integra e a gente se torna uma solução complementar a esse stack de ferramentas que vocês têm aí dentro. Um pouquinho do que a gente vai passar hoje, tá? A primeira ideia é a gente passar um pouco pela captura e o processamento dos pagamentos. Então, hoje, a Camino tem a melhor captura do mercado. A gente vai conseguir mostrar isso através das funções que vão ser apresentadas aqui dentro. Como que a gente captura, processa o pagamento. Em seguida, a gente vai para a próxima ponta da jornada, que é como que a gente cadastra, configura um contrato aqui dentro. A gente consegue explicar um pouco disso também na parte de recorrências. Depois, as integrações bancárias, então, quais são as contas que a gente tem integração, para depois, em seguida, por fim, mostrar como que a gente faz a conciliação em tempo real e ter uma visão gerencial aqui dentro através dos relatórios que a gente disponibiliza dentro da plataforma. Tá? Por último, para eu passar a bola aqui para a Fê, a gente tem uma oferta especial aqui para todos vocês que participaram da demo, que estão aqui presentes. Ela é válida aqui para quem assinar até o dia 15 de maio. Basicamente, a gente, para os clientes que estão participando, caso contratem a Camino, vão ter uma implementação gratuita do software, 50% de desconto na primeira mensalidade, e hoje a gente também tem Pix gratuito até 2025. Então, o ano inteiro aqui a gente teria a isenção do Pix para quem assinar até metade do próximo mês. Beleza? Essa é a primeira parte. Próximos passos aqui, para quem quiser saber mais, depois da demo, quiser bater um papo, pode chamar o Gabriel Benevides aqui nos números, ou eu mesmo, aqui no e-mail e no celular que a gente disponibilizou. A gente passa para vocês isso também. E é isso, pessoal. Aqui, último slide. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí, vou passar a bola para a Fê aqui. A Fê, como eu comentei, nossa head de finance aqui dentro da Camino, vai poder compartilhar um pouquinho sobre os casos de uso ali da ferramenta. Vai lá, Fê. Show. Boa noite, pessoal. O meu intuito aqui, essa participação com vocês, é muito mostrar como que a plataforma está me ajudando com as minhas dores, como eu acho que também ela consegue ajudar vocês no dia a dia, o que a gente consegue fazer, que consegue economizar tempo, que consegue economizar dinheiro
enfim. E eu quero, assim, realmente compartilhar como isso entra na minha rotina. E também ter um pouquinho de vocês aí, depois ouvir as dúvidas, comentários, enfim, de como que talvez vocês achem que também a Camino poderia ajudar vocês, viu alguma coisa diferente, pô, acho que a Camino entraria bem nesse outro processo. Isso acontece muito, vocês vão ver que a nossa plataforma ela é super customizável e flexível, então cada cliente ali acaba utilizando a mesma feature para processos diferentes. Mas eu vou compartilhar aqui na tela para vocês verem como é que é o nosso produto, como que ele funciona. Beleza. Pessoal, aqui estou na nossa telinha inicial, que tem um pequeno sumário de o que a gente tem de saldo de conta, quais foram os pagamentos mais recentes que a gente fez, como é que está também a parte de gastos no cartão. Como o Bruno comentou, a gente tem integrado na plataforma toda a parte de conta bancária, que é da Camino, e também a parte de múltiplos cartões. Então, você pode controlar tudo aqui, não precisa ficar esperando, vou ver a fatura em um lugar, pegar de outro lugar. É tudo de uma forma consolidada quando a gente fala de todos os produtos da Camino. Então, como que era o meu dia a dia, né? O dia a dia da Fernanda antes de ter a plataforma da Camino? Primeiramente, a minha grande preocupação era: eu estou conseguindo capturar todos os pagamentos, todas as cobranças que estão vindo dos fornecedores? Então, será que o fornecedor de plano de saúde já me mandou um e-mail? Será que eu já paguei? Onde que será que está esse boleto? E como que eu fazia antes de usar a plataforma? Eu checava praticamente todos os tipos de caixa de entrada em inbox que eu tinha, e eu imagino que todo financeiro também deva ter em algum momento, que eu entrava no meu e-mail, eu entrava no meu Slack, eu entrava no meu WhatsApp, entrava em todos os lugares e via se tinha algum boleto perdido por lá, se tinha alguma nota fiscal que eu deveria mandar para pagamento, enfim. E tudo isso gerava, assim, uma perda de tempo enorme para mim, né? Porque fazia esse processo uma vez, mas se me surgia a dúvida de, mas você fica sempre na dúvida, mas será que eu peguei mesmo? Será que deixei escapar alguma coisa? E aí era mais tempo perdido por conta disso. E aí agora, como que essa minha rotina mudou? Então, aqui no nosso menu, a gente tem nossos pagamentos, recebimentos, conciliações, e na parte de pagamento, a gente tem a nossa caixa de entrada. Como que ela funciona? Ela funciona principalmente de duas formas. Então, uma delas é por uma chave de e-mail única, que no caso, essa daqui, bem abaixo aqui de caixa de entrada, então, nosso contas a pagar, e funciona por DDA. Então, se eu fechar algum contrato com algum fornecedor que vai me entregar equipamentos de, sei lá, notebook, eu posso simplesmente falar para ele, tudo que você tiver de cobrança for da Camino, você, por favor, envia para esse contas a pagar. Ou, no caso, se a gente está falando de boleto, a gente tem o DDA. Então, com o DDA é ainda mais fácil, eu não preciso me preocupar, que eu sei que o boleto vai chegar aqui nessa caixa de entrada e ele vai ser interpretado automaticamente pela plataforma. Como em específico que faz isso, né? Aqui, a gente está vendo, né, vários boletos que chegaram aqui pelo DDA para mim. Como é pelo DDA, como que a plataforma consegue ler, né? Ela já puxa essa descrição, então, de quem que mandou esse meu DDA. É a Apple. Então, deixa aqui já claro para mim quem é esse fornecedor certinho. E se é um fornecedor que eu estou comprando dele, utilizando ele a primeira vez, ok, vou preencher as informações de classificação, centro de custo, direitinho, e vou mandar para pagamento. Porém, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui a gente tem alguns pagamentos ainda que a gente não processou, que está pendente, que eu preciso analisar, que no caso, como vocês estão vendo aqui no Origem, eles chegaram aqui para mim tudo por e-mail, tá? Então, nesse caso, quando a gente recebe um e-mail de algum fornecedor que é uma primeira vez, a plataforma vai te pedir para, identifica esse fornecedor aqui para mim, identifica quem que mandou esse e-mail. Porque daqui para frente, sempre que chegar esse e-mail dessa pessoa com esse nominho, a plataforma já consegue fazer todas as classificações, que é o caso que eu fiz aqui. Então, sempre aqui no caso é o meu e-mail, coloquei que é consultoria, que é o centro de custo financeiro, e aí vocês vão ver que os outros e-mails também, ele vai puxando essa mesma classificação e esse mesmo centro de custo.
E o que é muito importante, ele deixa também já anexado qual que é a nota fiscal, qual que é o boleto. E aqui, só para vocês terem uma noção. Ai, Fernanda, mas o fornecedor me mandou 3 vezes o e-mail e chegou pelo DDA. A plataforma não vai duplicar. Ela guarda aqui todos os documentos que foram transitados por essa comunicação e também todo o histórico, que é importante ter. Às vezes um e-mail chegou uma nota fiscal e outro e-mail chegou um boleto, enfim. Você quer manter tudo junto, que é super importante. Então, ela deixa todo esse histórico guardado, já com um número de boleto, que fica mais fácil para você criar um pagamento. Então, na nossa próxima etapa aqui da demo, eu vou mostrar para vocês aonde que foi esse pagamento, para a gente entender como que a gente faz para pagar e como é que funciona dali para frente. A mesma coisa aqui com esse outro fornecedor. Então, chegou também da Fernanda, já vai mostrar que é honorário de consultoria e de financeiro, que é como eu tinha já deixado a classificação. Eu vou pagar pela conta Camino, ele classificou aqui o boleto direitinho. Tipo de anexo, nota fiscal, que eu sei que ajuda bastante a gente que é do financeiro a entender se, putz, o que tem em anexo, será que eu tenho nota fiscal de todos os pagamentos? A gente sabe que é super importante essa documentação, né, que serve para a gente de suporte. E aqui também eu consigo fazer a criação desse pagamento. Indo agora para a próxima etapa, pessoal. Então, aqui, o que me ajudou muito, o que eu absorvi demais e uso demais aqui na plataforma da Camino. Vocês estão vendo que, assim, eu não migrei para nenhuma outra ferramenta, então eu não usei o Gmail, eu não usei mais nada para saber onde estão todas as minhas cobranças. E também, a gente não tem o risco, a partir do inbox, como a gente consegue configurar uma única vez qual que é aquele fornecedor, qual que é a classificação e qual que é o centro de custo, eu não tenho problema de eu vou classificar o fornecedor aqui de aluguel como aluguel, mas o peso da minha equipe vai classificar como condomínio. E aí chega no final do mês, um mês você pagou aluguel, outro mês você pagou condomínio. Então, isso você evita retrabalho no final do mês, não tem isso de ficar confuso qual que é o nome do fornecedor. Óbvio que depois, se você precisar editar, você pode, mas já salva um tempão e aí também é retrabalho, revisão, enfim, coisas assim. E aí, mudando para a nossa central de pagamentos, então a gente estava olhando o nosso inbox e agora a gente vai olhar a nossa central de pagamentos. E o que é a central? Basicamente, é um grande dashboard que fala quais são os pagamentos que já estão provisionados para acontecer no filtro que vocês colocarem, tá? Então, por default, sempre mostra ali o que está pendente durante o mês, enfim, o que você tem que ainda pagar, sim ou não. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho os meus impostos, então já sei que é o PIS, já tenho o meu código de barras aqui. Aqui a consultoria, enviado por e-mail. Sim, a parte de PIX, que a gente não comentou lá no inbox, mas ele deixa aqui super claro como que eu vou pagar isso. Então, assim, já está tudo organizado para a gente mandar para pagamento. No caso, vou mandar para pagamento pela conta Camino, que é esse daqui. Então, ele deu um check aqui para mim nesse, deu um check aqui para mim nesse. Então, a gente vai seguir para pagamento. Cliquei 2 vezes, pessoal. E aí, eu vou mostrar para vocês agora. O próximo etapa qual que é? É sempre da opção do cliente de aprovar ou não esse pagamento. Então, eu quero ter uma alçada de aprovação, que é o caso aqui da Camino mesmo e muitos dos nossos clientes. Esses pagamentos que eu enviei, ele vai aparecer para onde? No aplicativo, no celular de quem faz a aprovação. E aí você consegue parametrizar algumas pessoas, enfim, para fazer essa aprovação. Então, eu vou entrar aqui no meu aplicativo e vou mostrar para vocês como é que é. Ó, aqui, me falem se eles vão conseguir ver, talvez, não sei. Mas aqui eu tenho, dentro do aplicativo, já aparece para mim as 2 aprovações que eu lancei. Então, Secretaria da Receita Federal e o outro, que é o honorário de consultoria. O vencimento, 23 de abril. Então, aparece aqui os 2 aqui para mim.
E, nesse caso, eu posso aprovar um por um ou posso aprovar todos. Então, vou aprovar todos de uma vez. Aprovando. Colocando a minha senha. E beleza. Já deu aqui que deu tudo certo, mas vamos ver se deu certo mesmo. A gente tem que checar sempre. Então, eu vou olhar esse daqui para vocês. Esse daqui já deu certo. Então, assim, a gente mandou para aprovação às 6h25, 6h26 já estava aprovado, já estava tudo certinho. Qual que é a próxima etapa, então? Conciliar, que é o final. A gente lançou, a gente pagou, e como que funcionaria, no caso aqui, para a gente conciliar tudo isso? Só recapitulando, passei rapidinho, né? Aqui a gente tem nossa feature de conciliação, e a gente entra em contas e cartões, que você pode cadastrar todas as suas contas, enfim, determinar quais contas que você quer que sejam incluídas dentro do saldo consolidado da sua empresa, ou você quer separar algumas contas, até eu uso de maneira gráfica, né? Ela não tem um saldo bancário, mas eu gosto de acompanhar entradas e saídas, então me ajuda. E aí você pode ir delimitando isso, enfim, escolhendo. No caso, a gente pagou pela conta da Camino, então a gente vai entrar lá. E aí, aqui, nesse calendário, eu consigo ver tudo que está conciliado, sim ou não. Como? Tudo que está com esse númerozinho vermelho quer dizer que dentro desse dia tem alguma transação que ainda não foi conciliada. E o que está verde quer dizer que todas as transações desse dia estão conciliadas. Aqui eu tenho, então, o pagamento que eu fiz de 645 conciliou e já baixou. E assim, vocês viram, né? Era 6,26 que eu aprovei, né? Então, super rápido, já conciliou e já deu baixa para mim. E o de cima, que é justamente pagamento de impostos. Então, 2.900 conciliou e já baixou e eu tenho tudo. Qual que é assim, a última etapa e que para mim ajuda muito? Então, assim, a gente já não está mais usando o Gmail, o Slack, o WhatsApp, a gente não está mais tendo que entrar em algum Excel de controle interno e ficar digitando lá todos os lançamentos, e cada um digita de um jeito, né? Para depois, no final do mês, você saber o que você pagou, o que você não pagou. Então, você vai fazendo o seu controle manual, então isso também já ficou para trás, o Excel a gente não vai usar mais. E também, nesse caso da conta Camino e também de outras contas, a gente não precisou também entrar no Internet Banking, fazer o login, esperar todo o tempo, enfim, para fazer uma aprovação, para fazer, para colocar um arquivo KNAB, para colocar qualquer coisa lá dentro. Então, a gente fez tudo pela plataforma, super rápido, a gente conciliou também por aqui. E aí, qual que é a última etapa? O que eu gosto de chamar de rastreabilidade. Então, um ponto que sempre aparece mas será que eu paguei o Pedro? Será que eu paguei, aqui no caso, a contabilidade? Será que eu paguei a contabilidade? Aqui, a gente vai ter todo o histórico desse pagamento. Então, quem lançou, como lançou, em que conta que pagou, como que ele foi classificado, etc, etc. A gente consegue baixar também o comprovante, então, aí esse caso em específico da conta Camino, então, se você tem a plataforma e utiliza a conta, você consegue também baixar o comprovante, então, super facilita, porque normalmente tem que ir no Internet Bank, enfim, para pegar um comprovante. E aqui eu tenho toda a documentação que gerou esse pagamento. Então, tudo que é suporte para mim, que é super importante, tanto para quem está realizando o pagamento, né, e também, assim, para quem é diretor de finanças ou para a empresa, né, para ter, assim, um compliance, para ter certeza de que todos os pagamentos estão sendo feitos a partir de um suporte, todos os pagamentos estão sendo feitos por conta de tem uma justificativa por trás, é muito importante, que era o que acontecia comigo antes. Fiz um pagamento, beleza, tinha lá no meu controle interno do Excel, mas aí ia mandar para a contabilidade ou precisava da nota fiscal para mandar para alguém. Onde está essa nota fiscal? Normalmente, eu tinha lá minha pastinha no Google Drive, com os meses, os dias que eu guardava, cada uma das coisas, e tinha que ir lá caçando cada um
para achar qual que era o documento que era referente a esse pagamento que eu fiz. Então, nesse caso, eu consigo rastrear todos os pagamentos muito fácil. Então, assim, eu sei quando vencia, quando que eu paguei, por que conta que eu paguei e qual que é a documentação que eu tinha naquela época. Então, aqui, ok, eu tinha esse boleto aqui, beleza. E ele salva também tudo que é o histórico do pagamento. Então, tudo que for histórico vai salvar também, o que facilita muito. Então, no final, você pode exportar isso e mandar para a contabilidade, exportar isso e mandar para um terceiro, exportar isso para fazer alguma análise. Então, tanto a parte de documentação, tá, de anexos, quanto a parte de Excel, de transações, enfim, quer baixar em Excel para analisar, também é super fácil. E aquele marca para mim que está pago, verdinho, ótimo, perfeito. O próximo passo que eu queria mostrar para vocês ok, a gente já se certificou que os pagamentos que a gente está fazendo, eles estão entrando com qualidade no sistema, então são informações com qualidade, porque eu tenho classificação padronizada, fornecedor padronizado, eu tenho documentação suporte, que para mim, assim, a receita do bolo é o ingrediente principal para a gente falar de outputs, de relatórios. Então, normalmente, quando a empresa tem muito problema de, não consigo fazer um relatório, estou com problema em fazer um relatório, é porque a informação, ela não vem com qualidade para dentro do sistema, ela não é inserida, né? O input não tem qualidade, falta alguma coisa, tá mais ou menos, enfim. O que acontece quando a gente tem muita interação manual, né? Interação humana ali durante todo o processo de pagamento, pode ser que aconteça. Que é a nossa parte de relatórios. Então, agora que eu sei que as minhas informações estão ótimas, que eu tenho transparência de informação, confio em tudo que diz respeito à informação financeira, a gente também consegue aqui na plataforma ter a visualização de tanto visualização quanto customização de relatórios. Esse caso aqui que eu abri é uma DRE e um fluxo de caixa gerencial, tá? Eles são gerenciais. E como que eu posso filtrar e customizar esse relatório aqui? Então, eu consigo mudar as unidades de negócio. Então, dentro da minha empresa, eu gosto de separar São Paulo e Rio de Janeiro, cada uma unidade de negócio. Beleza. Todos os centros de custo. Então, todos os centros de custo que você vai criar lá atrás, você consegue ir filtrando também. E se eu quero ver em regime de competência ou se eu quero ver em regime de caixa. E nesse caso aqui, esse relatório aqui que eu estou mostrando para vocês, como vocês já viram, ele chama despesas de marketing e vendas. Por quê? Porque é um relatório que toda vez o meu CEO e o meu head de marketing me pedem sempre. Eles querem acompanhar muito de perto. Fê, querem entender o que a gente está pagando de despesas de marketing e vendas. Então, eu já deixei esse relatório aqui prontinho e fácil. Sempre que eu pagar alguma coisa que já está na classificação certinha, ele vai me atualizar esse relatório. Como? Vou mostrar para vocês como é que funciona. E aí, assim, a criação desses relatórios é diversa. Pode criar quantas quiser, enfim. E também, o que facilita demais, né, quando a gente fala também de uma DRE, relatório gerencial, é literalmente como você quiser. Então, normalmente, as despesas que eu falo que são de materiais comerciais, meu head de marketing, ele gosta que a gente sempre deixe lá classificado como publicidade. Então, aqui eu vou colocar aqui que eu quero ver como publicidade. Publicidade 1. Beleza, ok. Aí aqui, travel, eu quero ver como travel e tickets. Beleza, ele vai ficar assim. E agora, montei assim, os principais cabeçalhos, as principais despesas que eu tenho, e agora eu quero completar esse relatório, né? Então, que informações que eu quero ver? Dentro das minhas despesas comerciais, a gente consegue fazer como se fosse um color code mesmo, né? Então, publicidade é o quê? São essas bolinhas que estão em verde. Excluir uma aqui, para talvez ficar mais fácil para vocês verem. Vou voltar lá. Beleza. Então, se eu estou falando de um relatório que é de despesas de marketing e vendas, eu tenho que ter certeza que todas as
categorias de despesas de marketing e vendas vão estar nesse relatório. Pode estar com o nome que eu quiser, o nome que o pessoal costuma ver, não tem problema, mas isso eu tenho que me certificar, senão no final o número não vai bater. Então, em publicidade, eu coloquei serviços de marketing, comerciais e eventos. Só que está faltando brindes para clientes e publicidade. Então, eu vou colocar eles aqui também, porque senão não vai bater meu número. E com as cores, eu consigo ir ditando, isso daqui está aqui, isso daqui está lá. Fica muito mais fácil de saber, de bater o olho e saber onde está cada coisa. E, por final, fiz uma linha aqui de total, que vai somar todas as despesas que eu tenho. E aí, agora a gente vai ver como é que ficou esse carinha. O relatório fica assim no final. Então, coloquei publicidade 1, só para vocês verem que, assim, realmente é o nome que vocês quiserem, o nome que cada um tiver acostumado, tickets, anúncios, e aqui ele tem o total. E eu tenho outros também relatórios. E aí, vocês podem criar, enfim, como quiserem, né? Aqui, então, é uma DRE mais simples, que a gente colocou os custos de despesas. E aí, da mesma forma, eu comentei. Então, a gente edita o modelo e vai jogando ali dentro das caixinhas o que a gente quer ver, sim ou não. E também, aqui no caixa, a gente consegue ver tudo que está aqui dentro. Então, de uma maneira fácil, eu consigo olhar e entender, beleza, aqui, então, eu estou falando que são as minhas despesas de SaaS. Aqui, eu estou falando que é aluguel e a energia. E se quiser entender um pouco mais cada uma dessas coisas, a gente consegue entrar na despesa e entender o que é, se faz sentido, se não faz, mudar ou não mudar, tá bom? E, por último, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? Um pouco da nossa parte de recebimentos. E aí o que eu acho que facilita bastante e eu acho que consegue agregar. Não só quando a gente fala de recebimentos, não é nem emissão de nota e boleto, que também a gente faz, né? Mas muito controle desses recebimentos. Então, quem me pagou, quem me deve, por que me deve? Porque eu tenho um cliente que eu tenho um contrato com ele de 10 anos, e ele me paga uma vez por ano. Mas eu tenho outro que me paga todo mês, e eu tenho um contrato de 1 ano. E são produtos diferentes. E um é boleto, outro é cartão. Um é 10 dias, outro é 5 dias. Então, preciso controlar tudo isso. E eu não posso ficar todo mês fazendo isso de forma manual. Então, como que a gente faz aqui na Camino? Nessa parte de recorrências, recorrências seriam os nossos contratos. Então, você pode primeiro configurar e de forma assim, customizada, todos os parâmetros para você editar um contrato. Então, como que você vai receber esse valor, se é boleto, se é cartão, se é Pix, enfim, como você quiser. Você consegue emitir também o boleto, como eu falei, nota fiscal, tudo aqui dentro. Qual vai ser o prazo de pagamento, qual vai ser a data de faturamento, quais vão ser os produtos que você vai colocar na sua prateleira. Então, aqui um exemplo, eu vou colocar, nesse caso, a Camino, e aqui vai ser o Camino Teste. Na prateleira, eu vou adicionar aqui esse serviço que eu já tinha colocado antes. E esse serviço aqui, a Camino me contratou de 23 de abril até o dia 23 de maio de 2025. Beleza, então tá certinho. Aqui também a gente consegue já deixar padronizado qual que é a tabela de impostos que a gente vai usar para essa nota, tendo retenção de impostos, sim ou não, tá? Não tem problema. Então, cada item do meu contrato tem um tipo de tabela de imposto, não tem problema nenhum. Dá para parametrizar e já deixar tudo bem automático, simples. E eu vou faturar, como ela fechou hoje, eu quero que fature sempre no dia 23. Então, eu podia ter colocado bimestral, trimestral, mas quero mensal, dia 23. A minha condição de pagamento, então, eu vou dar um prazo de 10 dias. Essa vai ser a minha tabela de impostos. O emissor da nota vai ser esse daqui, e empresas em empresa eu posso aguardar ou não o pagamento para gerar essa nota fiscal. Então, tem empresa que prefere, às vezes, eu tenho uma inadimplência grande, eu quero esperar receber para emitir a minha nota, para não ficar pagando imposto à toa, né? E, no final, essa fica a nossa recorrência. E se você coloca, eu quero que seja um faturamento automático super rápido,
todo mês vai ser emitido um boleto e uma nota, se escolher emitir nota, enviado por e-mail do cliente, o cliente vai receber lá, ó, você recebeu um boleto para pagar tal data por conta de tal serviço, e simplesmente vai agendar para pagamento. Então, não precisa se preocupar com o faturamento no dia a dia, e realmente dá para customizar com tudo que a gente achar necessário. E por dentro mesmo da plataforma, como eu estou no meu ambiente demo, eu não tenho meu certificado digital aqui, mas pelo próprio ambiente você consegue emitir a nota, mas também, se for necessário, pô, mas eu quero baixar essa nota. Vai baixar lá com a carinha exatamente da prefeitura. Então, você vai conseguir ver, colocar nível de aprovação também, de nota fiscal, enfim, ter tudo certinho. E no momento que o cliente pagar, esse boleto vai dar baixa e você começa a rodar o seu contas a receber, ver quem está te devendo, quem não está devendo, se faz tempo, se não faz, preciso atualizar um boleto, não preciso, quero colocar uma régua de cobrança, então, se ele demorar muito para me pagar, vou colocar uma multa e juros de 2% por mês, de 10% por mês. Tudo isso de forma automática. Então, assim, é super importante até para que cada pessoa, cada vendedor que vá adicionar os contratos consiga ter um nível de flexibilidade, porque, obviamente, cada um vai negociar o que faz sentido, o que for melhor, um produto diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a segurança de que todos os contratos, assim, 100% dos contratos vão ser emitidos de forma correta, que eu acho que é o mais importante para o financeiro. E, pessoal, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha esclarecido um pouco de como que funciona a plataforma, mas eu acho que sim. E não sei se alguém tem alguma perguntinha, alguma coisa, então eu vou parar de compartilhar minha tela e aí a gente discute aqui o que vocês mandaram. Boa. Maravilha. Obrigado, Fê, pela apresentação, foi super legal. Eu acho que no fim, pessoal, como a gente comentou ali, a Camino ela passa por toda a jornada de pagamentos, de recebimentos. Ela ajuda vocês na captura, ajuda vocês no lançamento, no pagamento e na conciliação e no fim te dando uma visão gerencial. Esses últimos 15 minutinhos aqui são legais para a gente fazer as respostas das perguntas. Eu recebi algumas coisas no WhatsApp já, tá? Então eu separei uma lista aqui com todas as perguntas que foram mandadas aqui no chat e foram enviadas para mim no WhatsApp. Mas antes, alguns pontos legais que aí, obviamente, por tempo não deu para passar. Acho que vale comentar que a Camino ela tem uma solução completa de reembolsos e solicitações de pagamentos. Então, muitas vezes, a realidade da empresa é aquela em que a pessoa ali, o colaborador, sai para almoçar, vai fazer uma visita a um cliente, compra uma passagem no cartão pessoal e aí fica aquele trabalho gigante para o financeiro de receber tudo no e-mail, né, as notinhas, até muitas vezes físicas, assim, né, ali na sala, e ter que ficar reembolsando tudo isso. A gente tem uma solicitação de reembolsos completa, que dá para você personalizar por área. Então, eu aqui de vendas e comercial aprovo só as pessoas do meu time. Dá para a gente criar isso. E a gente também tem dentro da conta Camino uma solução completa de cartão de crédito. Então, os cartões de crédito aqui, como eu comentei, a Fê também, os cartões são virtuais e físicos. Eles podem ser solicitados e eles não têm limite. Vocês podem solicitar cada um deles na quantidade que quiserem. Todos eles são personalizados, então vocês podem definir o nome do cartão, vocês podem ter um cartão por pessoa, um cartão por área, por centro de custo. E o mais legal é que você consegue automatizar essa conciliação da fatura. Então, tem um trabalho gigante no final do mês de conciliar essa fatura, de conseguir pegar todas as informações e ali ficar buscando, né, quem gastou o quê, etc. E eventualmente isso a gente se antecipa conciliando a fatura do cartão automaticamente, tá? Acho que esses são pontos interessantes aqui só para colocar, mas obrigado, Fê, pela apresentação. Eu separei aqui uma listinha, eu vou passando por elas aqui, se faltar alguma eu já retomo aqui, tá? Aqui tem as perguntas do chat e do WhatsApp, tá? Então, me fizeram a pergunta aqui inicial: o que acontece se um mesmo e-mail for enviado e dentro tiver despesas de outros fornecedores?
No final, se a gente receber aqui dentro da plataforma um e-mail, por exemplo, com 2 boletos, 2 anexos, a gente vai separar em 2 linhas de pagamentos diferentes. Então, se a Fê encaminhar 2 boletos no mesmo e-mail, a gente vai ler os 2 boletos e vamos criar 2 linhas na caixa de entrada. Uma linha com o primeiro boleto e a segunda linha com o segundo boleto. E aí, com isso, você não tem o trabalho manual de sair da plataforma, criar manualmente um pagamento e fazer isso de forma manual. Você consegue fazer integrado aqui dentro da solução. No pagamento, eu consigo pagar em diferentes CNPJs dentro da plataforma? Sim, essa é uma das grandes vantagens nossas aqui da Camino. Você consegue gerenciar os CNPJs dentro do mesmo ambiente. Então, aquele login que a Fê está mostrando, ele pode servir para um CNPJ da operação de vocês ou para 10, para 15, para quantos forem. Então, você consegue gerenciar tudo dentro de um único login. Dentro dessa ferramenta, quando vocês contratam a Camino, a gente puxa o plano de contas de vocês, né? E é uma documentação que a gente faz aqui junto com o time, focado na configuração da ferramenta. Então, o plano de contas, ele vai abastecer todos os CNPJs aqui, para vocês terem uma visão consolidada e global. E aí, com isso, os relatórios de DRE, fluxo de caixa que a Fê mostrou, você vai conseguir filtrar por unidade de negócio e centro de custo, porque todos eles vão fazer parte do mesmo plano de contas. Como funciona a aprovação de pagamentos no caso de 2 alçadas? Maravilha. A primeira alçada que a gente tem é a alçada da plataforma. Ali, quando a Fê clica em confirmar e pagar, ali só pessoas específicas têm aquele acesso, né? A gente aqui na demo tinha a permissão, mas ali já funciona como uma alçada. Então é uma primeira aprovação. E a segunda aprovação é a do aplicativo, que vocês podem habilitar. E ali dentro no aplicativo, a pessoa responsável e responsável aprovador aqui é quem confirma os pagamentos ali e consegue validar a execução deles. Tá? Envio de comprovante. Boa, essa é uma excelente pergunta. O envio de comprovante pagando pela conta Camino é automático. O que é isso? Quando você executa os pagamentos pela conta Camino, em cada pagamento a gente automaticamente anexa o comprovante dentro do pagamento e a pessoa, o fornecedor para quem vocês pagaram, recebe um e-mail nosso avisando e notificando ele de que aquela conta foi paga. E também encaminha para ele essa informação de que ele recebeu aquele valor. Então, a gente elimina muito o trabalho de ficar entrando em conta, ficar entrando no banco, no extrato, olhando, puxando comprovante a comprovante. Para quem faz muito pagamento no mês, a gente sabe que isso é realmente um processo super moroso. Mais uma aqui. Possibilidade de liberar usuários com acessos, tem limite? Boa pergunta. Não temos limite de usuários. Hoje a Camino não cobra por usuário, vocês podem criar quantos perfis ali vocês quiserem dentro da plataforma. E o legal é que cada um desses usuários tem permissões específicas. Então, essas permissões são basicamente os poderes, né, as atribuições que aquela pessoa pode ter dentro do ambiente. Um exemplo legal aqui, uma boa prática que funciona muito, são os escritórios de contabilidade. Então, os contadores dos nossos clientes acessam a Camino e ali dentro da Camino puxam as informações para eles terem como fazer o trabalho ali deles, né? Então, a gente dá todo o subsídio aqui para a parte do trabalho do contador. Ele tem um acesso específico e definido ali dentro, e aí ele consegue, de fato, puxar as movimentações bancárias, os anexos, os comprovantes, e depois fazer todo o fechamento do mês. Tá? Conciliação de cartões. Sim, a gente mostrou a conciliação de movimentação bancária ali, mas hoje eu comentei em uma das perguntas aqui, a Camino ela consegue conciliar os próprios cartões automaticamente, tá? A gente também concilia cartões de outros bancos. Para conciliar os cartões de outros bancos, basta vocês subirem a fatura aqui dentro, a gente importa a documentação, e aí com a fatura aqui dentro a gente consegue conciliar através do que a gente chama de regras de extrato. As regras de extrato é a configuração dessa conciliação. Então eu consigo automatizar esse processo aqui dentro, mas antes de eu automatizar, eu tenho ainda um trabalho manual de subir a fatura de um cartão de crédito do Itaú, por exemplo. Aqui na Camino, a solução, a experiência, ela está totalmente integrada. Então, eu não tenho mais esse trabalho de importação. Próximo aqui,
Como que eu subo os pagamentos de funcionários, que são PIX? Subo um a um? Não, na verdade, a gente ali na nossa central de pagamentos, a gente tem um botão de importação de planilha. Então, hoje, quando você tem pagamentos que são por Pix ou TED, você tem duas opções. Se forem pagamentos que variam ao longo do mês, cujo valor muda, você pode ter uma planilha que você importa aqui dentro. O nosso leitor de planilha é um leitor universal. Então, eu não preciso ter a planilha de uma forma específica aqui dentro da Camino. Basta eu subir uma planilha com as informações básicas para eu pagar. Dados bancários, valor, data, CNPJ, chave Pix, etc. Com as informações básicas para um pagamento, eu subo a planilha, não importa se ela tem uma linha ou milhares, eu leio tudo isso e lanço ali na tela de pagamentos que a Fê apresentou. Tá? E se forem pagamentos recorrentes, ali do lado do botão de importação que a gente apresentou, tem o cadastro de contas recorrentes. Então dá para eu parametrizar se aquele Pix é um Pix mensal específico no mesmo valor. Tá? Então também funciona. E aí você programa aquilo e você não precisa mais fazer isso. Deixa eu olhar mais uma aqui. Como me ajudaria, sendo que todo o processo de pagamentos e recebimentos já é realizado através do RP? No meu caso, o Sank. Ótima pergunta. Ali na apresentação, a gente passou rapidinho, mas hoje a gente está integrado com os principais RPs ali, né? Então, Sank é um deles, SAP, Oracle, a TOTUS, mais especificamente o Proteus. A gente sabe que a TOTUS é uma colcha aqui de retalhos, assim, então cada integração é uma nova. Como que funciona nesses casos? Basicamente, a origem do pagamento e a captura do pagamento, nesse caso, está no Sankia. Só que hoje o maior desafio das empresas, à medida que elas começam a crescer, é fazer com que o RP, que nesse caso é o Sankia, se converse com o banco. E essa troca de informações, né? Porque o Bruno no RP, ele é uma coisa e o Bruno no banco é outra. Então, à medida que vocês têm mais pagamentos, levar as informações do RP para o banco e do banco para o RP é mais difícil e demora. Então, a Camino, ela entra exatamente nesse meio do caminho, tá? Com os pagamentos que são gerados e capturados no Sankia, eu via API, via integração. Muitos clientes usam planilha, tá? Não precisa ser necessariamente por API. O nosso leitor, como eu comentei, é universal. A gente recebe esses pagamentos por API. Aqui dentro eles estão lançados e classificados. Eu executo na conta Camino, concilio, como a gente mostrou, e eu devolvo para o Sankia para dar as baixas ali. Então, o ciclo ele acaba ficando completo. Tenho 3 empresas, a ferramenta consolida as informações. Sim, tá? Sobre, exemplo, ver o saldo, despesas, faturamento das 3 empresas. A gente consegue, sim, hoje a gente consolida as informações num único ambiente. Dentro desse ambiente, ali que a Fê mostrou nos filtros, você pode olhar e ter uma visão gerencial por CNPJ, por conta bancária. Então, isso funciona super bem. Aqui dentro a gente consegue ter essa visão completa. Tinha o ponto dos orçamentos ali, né, que eu vi que o Leonardo e o Wesley acho que perguntaram. Hoje a gente tem uma previsão futura de pagamentos, então hoje aqui nos relatórios de fluxo de caixa você consegue olhar os pagamentos que já estão provisionados para serem pagos, tá? E o orçamento propriamente dito é a nossa prioridade para ser lançado agora no segundo semestre. Então a gente vai lançar nos próximos meses aqui a parte de orçamento. Por enquanto a gente já tem a previsão de pagamentos, tá? Que já estão lançados. Isso a gente te mostra ali dentro da plataforma. Tô olhando aqui, tá, pessoal, as perguntas aqui no chat. Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Há um plano. Deixa eu ver. Boa, maravilha. Há um plano para utilização como consultoria ou prestação de serviços atendendo mais de um cliente? Ótima pergunta, Gustavo. Hoje a gente tem um time aqui 100% preparado para parcerias, tá? E que tem aqui uma base gigante de BPOs que usam a ferramenta e usam para os clientes deles. Então, se você mandar uma mensagem ali para mim ou para o Gabriel, a gente consegue até te explicar melhor, mas sim, hoje o nosso modelo aqui dentro atende tanto clientes que querem contratar a Camino diretamente ou os próprios BPOs, os próprios consultores que querem oferecer a solução para dentro da base de clientes deles. Tá? Boa, pergunta do Pedro aqui. Se a gente não conseguir responder tudo, pessoal, eu vou depois, a gente vai
mandar para vocês depois, tá? Só pelo tempo aqui. O Pedro perguntou em qual banco fica a conta Camino. Hoje nossa parceria é com a DOC. A DOC é a maior instituição de pagamentos hoje do Brasil. E é lá onde fica subsidiada e custodiada aqui a infraestrutura de serviços bancários da Camino, tá? A DOC hoje, só para vocês terem uma ideia, assim, talvez vocês já tenham visto, empresas de varejo, né? Renner, Riachuelo, essas marcas que têm o próprio cartão para oferecer benefício. Toda a estrutura bancária que essas grandes empresas têm é via DOC, tá? Então, hoje é o principal nome para a gente conseguir oferecer a estrutura e o serviço bancário hoje aqui no Brasil. A do Charles aqui, para confirmar. Dentre as categorizações, a inserida de forma manual é possível ser automática para refletir no relatório. Ótima pergunta. Quando você contrata a Camino, Charles, a gente faz um processo de configuração aqui dentro. Então, essa também é um ponto que vale comentar. Hoje, a implementação da Camino ela é muito rápida, tá? Ela acontece em, no máximo, 15 dias. Essa configuração, ela vai envolver alguns documentos que a gente pede. Então, eu vou pedir classificações, centro de custo, fornecedores, colaboradores. E o tempo dentro desses 15 dias que vocês vão se dedicar para isso, eu diria que são ali 4 horas mais ou menos para coleta de documentos, envio e um call para a gente começar a ativação, tá? Sobre a tua pergunta, quando eu cadastro os seus fornecedores, eu já consigo associar cada um deles a uma classificação e a um centro de custo específico, porque aí com isso a ferramenta lê que aquele boleto ou aquele Pix que você vai fazer para o Bruno, ele é do centro de custo X, Y, Z. Porque no cadastro do Bruno, eu já tenho a associação da classificação e do centro de custo. A Daniela perguntou sobre o prazo de compensação dos pagamentos. Hoje é o prazo de compensação normal, tá, Daniela? Pix é instantâneo, boleto até as 13 horas compensa no dia, tá bom? Acho que é isso. O Vitor perguntou aqui, consigo criar uma DRE por cento de custo ou geral? Ótima pergunta, Vitor. Você consegue criar uma DRE por cento de custo, sim. Ali dentro dos relatórios você pode filtrar tanto por cento de custo quanto unidade de negócio, tá bom? E aí você consegue ter uma visão gerencial. A opção de configurar dashboard existe? Foi uma pergunta do Valdemir. Valdemir, se eu estou entendendo aonde você está visualizando e perguntando, é ali na primeira tela de central de pagamento, central de cobranças, tá? Se for isso, por enquanto não, tá? Aquela visualização ali, ela continua sendo específica com aquele valor, com aquelas informações e as tabelas, tá? Mas esse é um ótimo ponto. Obrigado por perguntar. O Leonardo perguntou se todo o acesso à solução da Camino é remoto ou preciso ter software na máquina. Não precisa, Léo. Toda a Camino está na nuvem, tá? Toda a solução. Você não precisa ter um software instalado aí dentro. Você, no final do dia, o que os clientes hoje fazem é usar na maioria das vezes, usar na versão web. E aí, quem tem o poder de aprovação também usa o app, que é lá onde chega a dupla aprovação, tá bom? E por fim, aí a pergunta do Pedro para a gente fechar, sobre o valor da mensalidade. Pedro, depende muito da quantidade de pagamentos que a gente faz, tá? Então, hoje, a mensalidade da Camino, ela envolve a quantidade de pagamentos que você executa aqui dentro. Essa quantidade, não importa se ela é feita numa conta ou em um CNPJ, você pode ter X pagamentos em um CNPJ ou 15, o ambiente é o mesmo, ela é igual, tá? Então, a gente olha para a quantidade de pagamentos que você executa hoje dentro do mês, tá? E que são transacionados. Acho que é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou compartilhar aqui depois para vocês, ao final do webinar, vocês vão receber um e-mail de agradecimento, tá bom? Com um link para pesquisa de satisfação. Acho que foi super esclarecedor, super rico aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Se eu esqueci, por acaso, aqui de alguma pergunta, por favor, me chamem ali no WhatsApp, a gente fala. Estamos super à disposição aqui para voltar a falar com vocês. E espero que tenha sido super rico, tá? Obrigado, gente, pela presença. Até mais.